bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vim trazer uma receita hoje. Vou mostrar pra vocês aqui que coisa mais linda. Olha. Isso aqui é agrião, pessoal. Eu comprei, já lavei, já higienizei. E agora eu vou fazer com esse agrião um xarope para as crianças, porque tá todo mundo com tosse, com gripe, e esse xarope é muito bom para gripe, asma, bronquite, tosse com catarro, é muito bom mesmo. Eu vou fazer ele com açúcar, porque tem pessoas que querem dar para criança menor que 3 anos, e se eu colocar mel não pode. Então eu vou fazer com açúcar. E aí, na hora que você for dar aí pro seu filho, se ele for maior que de 3 anos, você pode acrescentar uma colherinha de mel na hora de dar, tá? E se for menor, você dá só o xarope, tá bom, gente? Eu vou usar esse mação aqui bonito de agrião, ó. Vou usar uma cebola com casca e tudo, já lavei. Depois eu vou cortar as pontinhas, lavei e enxuguei. Umas cenouras, para quem não sabe, a cenoura é muito bom para o pulmão, muito bom mesmo. Ela é ótima para asma, ela abre os brônquios, tá? Vamos usar 2 limões e vou usar um pedaço de gengibre, ó, com a casquinha e tudo, tá? Depois eu vou picar ele com a casquinha e tudo, tá bem limpinho, eu só lavei ele e sequei bem, tá? Vamos lá então começar. Eu já fiz uma vez esse xarope, né? E foi muito bom para as crianças. Vou começar aqui com vocês. Pode usar os talos do agrião, tá, gente? Não tem problema não. Vou colocar um pouco do agrião aqui na panela. Eu não vou colocar numa panela muito grande porque ele diminui, ele murcha, tá, gente? Vamos usar aqui 2 copos de 250 gramas de açúcar. Se você quiser usar o açúcar mascavo, é até melhor. Mas eu não tenho no momento, eu vou fazer com o açúcar branco mesmo, ó. Colocar aqui em cima do agrião, tá? Colocar um copo. Aí eu vou colocar mais agrião, o resto do agrião. Olha, gente, isso aqui você pode também consumir feito salada. É muito bom, mas as crianças não gostam, né? Crianças não gostam de agrião, essas coisas, porque ele é picante, né? Na realidade ele é picante. Eu amo, como até. Então é época do agrião agora, gente, vamos aproveitar, né? Aí, já coloquei. Fiz uma camada de agrião, um copo de açúcar e mais essa camada de agrião. Agora nós vamos colocar mais um copo de açúcar. Olha. Muito facinho de fazer, gente. E é muito bom mesmo, muito bom para as crianças. Para crianças até 6 anos de idade, você dá uma colher de sobremesa 3 vezes ao dia, tá? De 3 a 4 vezes você pode dar. E para crianças acima de 6 anos, já adolescente, pode ser 3 a 4 vezes de colher de sopa. Agora eu vou fatiar a cenoura, ó. 2 limões, tá, gente? Lave bem a casca dele, tá, pessoal? Higieniza bem. Porque vai usar com a casca e tudo. E não fica um xarope ruim não, viu, pessoal? Vou fatiar assim, ó. Fatias grosseiras, que ela vai cozinhar, né? O gengibre é muito bom pro pulmão, gente. Ah, não posso tomar porque eu tenho pressão alta. Não, nada disso. Não tem nada a ver, viu? Pode tomar tranquilo o seu xarope com gengibre. Vou tirar
essa parte aqui da frente da cebola. Mais isso. Essa seiva que sai da cebola, gente, é maravilhosa. E as propriedades da casca são maiores ainda do que tem na cebola. Vou fatiar ela. E agora, eu vou colocar aqui um copo de água, ó. Não cheio, viu, gente? Coloquei metade, ó. Tá vendo? Uns 150 ml de água. Vou levar ao fogo. Vou tampar essa panela, levar ao fogo. E vou deixar lá até ele cozinhar bem esses ingredientes aqui. Nosso xarope. Viu como já murchou? A panela tava cheinha, né? Olha como ele já murchou já, ó. Dá uma mexidinha aqui. Aqui vai ficar toda a propriedade dos ingredientes. Deixa ferver bem, gente. Deixa ferver por uns 20 minutos aqui. Já ferveu bastante, tá? Ó. Quando ela criar essa espuma aqui em cima, ó, tá vendo? Ela criar essa espuma aqui em cima é porque você já pode desligar. Opa, embaçou a câmera. Tá vendo, ó? Ela cria uma espuma aqui, ó. Você desliga e nós vamos tirar tudo esses ingredientes aqui, tá bom? Eu vou desligar o fogo, vou esperar esfriar um pouco e vou tirar os ingredientes, tá, gente? Vou passar numa peneira. Eu vou passar aqui na peneira. Olha que bonito que tá. Vou mostrar pra vocês. Olha a cor que ele tá. Depois de passado eu mostro melhor, tá? Mas dá pra ver, ó. Fica uma cor muito bonita esse xarope. Muito bonita mesmo. Gente, aperta aqui, ó. Pra aproveitar bem o líquido. Olha, gente. Coisa linda. Olha. Olha. A hora que ele esfriar, ele vai engrossar mais. Ele vai engrossar mais, mas não é a consistência que importa pro efeito, porque as propriedades estão aqui, né? Eu vou colocar dentro do vidro agora, tá? Um vidro que eu tenho aqui, ó. Tá esterilizado esse vidro, gente. Se você não sabe esterilizar, você ferve ele na água, joga a água fervendo até cobrir ele, até encher. Joga a água e deixa lá, deixa por 5 minutos aquela água fervendo dentro. Aí você dispensa a água, deixa ele secar sozinho assim, de cabeça para baixo, tá? Ou então você coloca água, um pouco de água aqui dentro dele e coloca no micro-ondas para ele ferver. Aí é a mesma coisa, tá bom? Eu vou colocar aqui no vidro, vou colocar com uma peneirinha. Olha, gente. Tá aqui, ó, nosso xarope, tá vendo? Até 3 anos você dá colher de chá, tá bom? E sem mel. Não coloque mel em nada que você for dar para criança até 3 anos de idade, que pode provocar uma doença chamada botulismo, tá? Uma doença muito grave. Então, até 3 anos você dá só isso aqui mesmo, colherzinha de chá, de 3 a 4 vezes ao dia.
Acima de 3 anos, você pode acrescentar, se você quiser acrescentar, se o seu neném já tem mais de 3 anos, e você preferir acrescentar já um pouco de mel aqui já em tudo, também pode, já tá quente, ó, e ele vai desmanchar facinho. Ou então, na hora de dar, você dá junto com uma colherzinha de mel, tá? Ou então dá só ele puro mesmo, que é muito bom. As propriedades estão aqui, gente. Só vai aumentar o benefício do mel. E de 6 anos para cima, de 3 anos para cima é colher de sobremesa. 3 a 4 vezes ao dia. Até 3 anos de chá, de 3 a 6 de sobremesa, de 3 a 4 vezes ao dia. E acima de 6 anos, você pode dar colher de sopa de 3 a 4 vezes ao dia. E para adulto também. 3 a 4 vezes ao dia, colher de sopa. Olha. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. É muito bom esse remédio, muito bom. Agora eu vou tampar e vou deixar aqui, tá? Ó. Aí depois você nem precisa levar à geladeira essa quantidade, porque acaba rapidinho, tá? Mas se você colocar na geladeira, ele dura muito mais. Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu faço essas coisas, experiência própria minha, tá? Eu me baseio muito no que minha mãe me ensinou, tá? Na época da vovó. E tem dado certo aqui em casa, é fruto de experiência minha. Eu, inclusive, queria colocar o aranto aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria colocar o aranto aqui, mas eu fui pesquisar, porque a gente não pode fazer as coisas à torta à direita, né? E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet. E eu fui pesquisar e o aranto não pode ser aquecido. O aranto não pode ser fervido, porque ele perde as propriedades. Então, o ideal mesmo do aranto é comer a folhinha ou fazer o suco frio, tá? Bate uma folhinha com 250 ml de água e toma. Se quiser coar, coa, senão não. Eu não faço suco, nada. Eu vou lá no meu pé de aranto, cato a folha dele e como. Todo dia eu como uma folhinha para prevenir doenças, tá bom, gente? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado. Se gostou, curta e compartilha. Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Tem sempre vídeo aqui de remédio caseiro e muitas coisas boas. Fiquem com Deus, pessoal. Um beijo no coração de cada um. Até mais.